Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 33. Capítulo 450. Antes que alguém pudesse reagir, um flash de luz azul irrompeu da mão de Sid. Pilar de poder espiritual. Um raio de luz azul disparou em velocidade extrema, deixando um rastro escuro em seu caminho. Em um instante, o pilar de poder espiritual alcançou o juiz celestial, Arishem. Estrondo. Assim que se aproximou dele, uma barreira invisível se manifestou, bloqueando o ataque de energia. No entanto, durou apenas menos de um segundo antes de se estilhaçar devido à força avassaladora. O enorme pilar de poder espiritual perfurou diretamente o peito de Arishem. Essa visão chocante pegou não apenas Arishem desprevenido, mas também assustou Dormammu, Odin e os outros seres poderosos. O Messias feriu um celestial? Os olhos de Odin se arregalaram em descrença. Sem empunhar a espada asgardiana, mesmo que eles e os unissem forças, eles não seriam capazes de ferir um celestial. No local, Arishem ficou momentaneamente atordoado, sentindo um absurdo que nunca havia experimentado antes. Os mutantes foram criados pelos celestiais, mas agora, um mutante conseguiu feri-lo? Para ser mais claro, era como um mortal ferindo um deus. Como isso foi possível? Embora seu ferimento tenha sido causado, em parte, por seu próprio descuido, não era algo que pudesse acontecer tão facilmente. Pela primeira vez em um período inimaginável, a dor se fez sentir no corpo de Arishem. Sua voz carregava um tom indiferente enquanto falava. Ser insignificante, você tem noção de quem está ofendendo? No momento seguinte, uma densa barreira invisível se materializou, interrompendo instantaneamente o ataque contínuo do pilar de poder espiritual. Simultaneamente, o buraco aberto em seu peito começou a se regenerar em um ritmo alarmante. Num piscar de olhos, ele estava totalmente restaurado. Arishem não fez mais nada além de cerrar o punho direito. Ao longe, o sol escureceu levemente quando uma onda massiva de energia escaldante foi extraída, avançando em direção ao mutante à distância. Ao mesmo tempo, um raio de energia vermelho escuro saiu da mão de Arishem. A velocidade e a potência do raio superaram em muito tudo o que já havia acontecido antes, atingindo Sid quase instantaneamente. Enquanto a energia solar escaldante inundava o campo de batalha, trazendo temperaturas que ultrapassavam dezenas de milhares de graus, Sid sentiu o calor vindo em sua direção. Se não fosse por possuir o poder de Balder, naturalmente adaptado para controlar e resistir ao calor e à luz extremos, ele teria sido reduzido a cinzas no momento em que a energia solar o atingiu. Quanto ao feixe de energia preto e vermelho, os instintos de Sid se acenderam, avisando de que seu escudo refletivo poderia não resistir. Sem hesitar, ele ativou Luz do Sol. Estrondo. Uma luz divina brilhante irrompeu de seu corpo, iluminando tudo ao seu redor. A energia solar incidente e o feixe de energia vermelho escuro congelaram no momento em que colidiram com o brilho dourado. Aos olhos de Arishem, Dormammu e outros observadores ocultos, a luz divina de Sid apagou a energia solar que se aproximava e até suprimiu o raio negro carmesim, empurrando seu brilho em direção ao próprio Arishem. Sentindo sua barreira invisível se dissolvendo rapidamente, Arishem percebeu o verdadeiro perigo pela primeira vez. Uma mera forma de vida terrena, um mutante, estava ameaçando um deus? Instintivamente, Arishem tentou se teletransportar usando manipulação espacial. Porém, algo inesperado aconteceu. O espaço ao redor foi bloqueado por uma força desconhecida, solidificando-se a tal ponto que sua habilidade de teletransporte ficou temporariamente inútil. A técnica lhe parecia estranhamente familiar. Ele havia usado um método semelhante não muito tempo atrás. Olhando para a figura vestida de escuro à distância, a expressão de Arishem mudou pela primeira vez, seriedade e cautela se instalando. Um poder imenso surgiu de suas mãos, distorcendo o espaço ao redor. Um imenso vazio negro apareceu atrás dele, engolindo sua figura por inteiro. No momento seguinte, Arishem emergiu fora do alcance do brilho divino. Fixando seu olhar na figura brilhante, sua voz era gélida. Mutante, você é forte. Mas seu poder ainda é insuficiente. Enquanto suas palavras saíam, um evento aconteceu que deixou Dormammu e os outros completamente chocados. Arishem abriu bem os braços. O espaço se contorceu violentamente. Uma esfera negra colossal emergiu de suas palmas em uma velocidade assustadora. No momento em que apareceu, o espaço ao redor se distorceu incontrolavelmente até a própria luz ficou presa, incapaz de escapar. Uma força gravitacional aterrorizante se espalhou, afetando a Terra imediatamente, deslocando-a de sua trajetória orbital. Se não fosse controlado, em poucos instantes, todo o sistema solar sucumbiria à sua atração. Tudo seria consumido. Qualquer um que tenha testemunhado a esfera negra sentiu o coração disparar. Um buraco negro? Arishem realmente criou algo assim? Ainda mais assustador. Esse celestial enlouqueceu? Só para eliminar o Messias, ele está disposto a destruir a Terra? Insano. Pela primeira vez, seres como Dormammu, Mefisto e Lúcifer, que há muito cobiçavam a Terra, explodiram em maldições furiosas. Não apenas eles, o próprio céu percebeu a perturbação no momento em que a Terra foi afetada. Os anjos no céu ficaram tomados de raiva e medo. Os celestiais perderam a razão? Destruindo a Terra? Por quê? E não foi só o céu. Os antigos deuses da Grécia, que por muito tempo ignoraram os assuntos da Terra, voltaram sua atenção para o planeta ao sentir a anomalia aterrorizante. O que estava acontecendo? Por que esse celestial estava agindo assim? Naquele momento, seres poderosos por todo o cosmos ficaram perplexos.
incerto sobre o que havia acontecido que pudesse enfurecer um celestial a ponto de criar um buraco negro perto da Terra, sinalizando a destruição de tudo. Terra. À medida que a verdade se tornava clara, o terror e o desespero se espalhavam pelo planeta. Torre Stark. Senhor, com base em todos os dados disponíveis, a probabilidade de um buraco negro se formar perto da Terra é 99,9%. Jarvis relatou a situação sem nenhum pingo de emoção. A expressão de Tony congelou. Um buraco negro de verdade se formando perto da Terra. O que eles poderiam fazer? Nada. Estava acabado. Muito em breve, não apenas o Messias, mas bilhões de humanos, a Terra e até mesmo todo o sistema solar seriam apagados. Este buraco negro insondável consumiria tudo, e com o tempo, todos pereceriam. Capítulo 451. Um buraco negro? Enquanto a singularidade cósmica se formava nas mãos de Arishem, Dormammu, Mefisto e outros seres antigos exibiam expressões sombrias. Este celestial realmente ficou louco. Para eliminar o Messias, ele estava disposto a destruir a própria Terra? Eles se recusaram a acreditar que a Terra teria alguma chance de sobreviver depois que esse buraco negro fosse liberado. Loucura! Enquanto eles amaldiçoavam Arishem internamente, as ondas desse evento alcançaram o céu, o Egito, a Grécia e outros panteões divinos. As entidades mais fortes, Zeus e seus parentes, observavam em silêncio atordoado. Monte Olimpo. Zeus, vestido com uma armadura dourada que irradiava poder divino, franziu as sobrancelhas. Para matar o mortal, este celestial está invocando um buraco negro? Insano. Dionísio e os outros deuses assentiram, com os rostos cheios de descrença e confusão. Por quê? Por que um celestial invocaria algo tão catastrófico só para matar um único humano? Era como usar um raio para matar um mosquito, um exagero total. Para eles, parecia que Arishem não estava ali apenas para eliminar um mutante, mas sim para apagar a própria Terra. Infelizmente, apesar das dúvidas, nenhum deles pôde intervir. Mesmo para os deuses, parar um buraco negro estava além de seu poder. Zeus suspirou em arrependimento. Parece que a Terra está condenada. Outro mundo que eu uma vez amei, agora perdido. Apesar de ter abandonado a Terra há muito tempo, saber que ela logo deixaria de existir ainda o enchia de tristeza. E ele não estava sozinho. Os deuses egípcios, incluindo Khonshu, pareciam igualmente furiosos. Para um humano, ele destruiria a Terra? A raiva deles queimava intensamente, mas a confusão era ainda maior. Este celestial estava aqui para aniquilar a Terra desde o início? Caso contrário, por que usar um método tão extremo apenas para eliminar um único ser? Enquanto os deuses lutavam contra a confusão na Terra, o desespero tomou conta. E a situação só piorou quando Arishem falou. Eu te disse, mutante, você é forte, mas seu poder é insuficiente. A voz fria e divina ecoou pelo espaço e pela própria Terra. Você ousou ofender um celestial. Agora você será apagado por esse buraco negro. Com sua força, você não pode resistir. Ao ouvir essas palavras, o medo e o desespero tomaram conta do coração de cada ser humano. Um buraco negro? Um buraco negro de verdade? Quem poderia sobreviver a isso? Messias Terra. Tudo desapareceria. Até mesmo os heróis e vilões da Terra, aqueles que sempre enfrentaram ameaças, ficaram paralisados de medo. Todas as suas grandes palavras sobre salvar ou destruir o mundo agora pareciam sem sentido. Não havia nada que pudessem fazer. Eles só podiam observar o buraco negro descendo. Alguns até rezaram, esperando que os deuses interviessem. Mas suas orações foram inúteis. Até Zeus e os outros eram impotentes. E então aconteceu. Com um movimento sem esforço, Arishem lançou o buraco negro em direção à Terra. Espaço distorcido. A singularidade avançou sua atração gravitacional distorcendo a própria realidade. Embora fosse um buraco negro relativamente pequeno, seus efeitos foram cataclísmicos. Depois que a Terra fosse engolida, os outros planetas logo a seguiriam. E com o tempo, o próprio Sol seria consumido. Sob a terrível atração da gravidade, todo o sistema solar estava condenado. O buraco negro mal havia saído das mãos de Arishem quando todo o seu poder foi revelado. Até a luz do Sol estava se curvando em sua direção. Em instantes, um disco de acreção luminoso se formou ao redor do horizonte de eventos, brilhando lindamente. Mas não havia nada de belo na destruição iminente. Acabou. Na Torre Stark, Tony Stark, Nick Fury, o governo dos Estados Unidos e pessoas do mundo todo sentiram apenas desespero. Gritos, choros e orações enchiam o ar. As pessoas correram, como se pudessem escapar do planeta. De seu ponto de vista, Arishem observou o pânico se desenrolar. Ele viu bilhões de humanos tremendo de medo. Mas ele não sentiu nada. Não houve hesitação. Sem remorso. Esse era o preço por ofender um celestial. Enquanto observava com apatia bem acima da Terra, a expressão de Sid escureceu. Mesmo quando o brilho do Sol foi atraído em direção à singularidade, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma verdadeira sensação de perigo. Pela primeira vez, ele podia sentir a morte se aproximando. Se ele não agisse, ele morreria. Até o simbionte Venom em seu braço direito gritou de terror. A mente de Sid disparou, buscando desesperadamente uma solução. Mas não importava o quanto ele pensasse, ele não conseguia descobrir como destruir um buraco negro. No final, restaram apenas duas opções. Magia do caos, ou transformação em Orochi. E assim, a magia do caos foi descartada. Se ele perdesse o controle, talvez pudesse apagar o buraco negro. Mas, perder o controle não era algo que ele pudesse desencadear quando quisesse. Não havia nenhuma garantia de que isso aconteceria.
Então, só restava um caminho, liberando a transformação de Orochi, e o sol despertando completamente. Com o buraco negro se aproximando, enquanto Arishem, Dormammu, incontáveis deuses e as maiores figuras da Terra observavam, Cid começou a mudar. Uma profunda aura divina irradiava dele. Seu manto negro esvoaçava sem vento. Uma melodia sagrada e solene começou a ressoar no ar, e não apenas ao redor dele, mas em toda a Terra, como se o mundo inteiro fosse, dando boas-vindas a algo divino. Capítulo 452. Em algum momento desconhecido, uma melodia celestial começou a ressoar dentro da Torre Stark. O som etéreo ecoou por todo o edifício. Ao ouvi-lo, Tony Stark murmurou: "Que som é esse? Estou tendo alucinações?" Passos soaram quando um grupo se aproximou da janela do chão ao teto, juntando-se a Tony. Natasha Romanoff e os outros chegaram cedo para discutir assuntos importantes. No entanto, ao chegarem, se depararam com um evento apocalíptico. Ao ouvir a música, eles trocaram olhares, confusos. Por que essa melodia soava tão familiar? Clint Barton de repente percebeu algo e arregalou os olhos. "Espere, eu já ouvi isso antes. Quando o Messias voa, ele irradia esse som." Suas palavras sacudiram a memória de todos. Sim, quando o Messias desceu, essa mesma melodia sempre o seguiu. Mas chegou um momento em que isso parou. Eles não tinham percebido quando, mas agora de repente estava de volta. "Por que isso está acontecendo de novo?" perguntou Bruce Banner confuso. A expressão de Tony mudou. "Esse som sempre foi só perto do Messias, certo? Por que isso está em todo lugar agora?" Suas palavras congelaram a sala. Eles finalmente perceberam o problema. Sim, essa melodia sempre esteve confinada à presença do Messias no passado, mas agora era onipresente. Nem mesmo sinais via satélite estavam transmitindo som, o que significa que ele não vinha de uma fonte física. O Messias estava muito, muito longe deles. Então por que eles ainda estavam ouvindo isso, de todas as direções? A melodia continuou a reverberar. As sobrancelhas de Tony se franziram quando ele de repente teve um pensamento assustador. "Jarvis, verifique se esse som está aparecendo em outras cidades." "Entendido, senhor." Ao ouvir as palavras de Tony, Natasha e os outros congelaram. Sem chance. Impossível, certo? Um segundo depois, Jarvis destruiu suas esperanças. "Senhor, esse som não é só de Nova York. É de todo lugar. O mundo inteiro está ouvindo isso." Todos na sala ficaram atônitos. O mundo inteiro? O planeta inteiro? O que diabos estava acontecendo? Enquanto isso, Nick Fury também percebeu que algo estava terrivelmente errado. O que está acontecendo com o Messias? Olhando fixamente para a figura escura no espaço, a mente de Fury disparou. Que tipo de evento poderia fazer com que o planeta inteiro ouvisse um som? Como o Messias estava fazendo isso? Logo, o Professor X, os X-Men, o povo da América e o resto do mundo também notaram o fenômeno. Até Dormammu, Mephisto e os panteões divinos voltaram sua atenção para a Terra. O que está acontecendo com o planeta? Eles ficaram completamente perplexos. E então, todos os olhos se voltaram para o Messias. Sua presença estava se tornando ainda mais estranha. Até Zeus e os deuses do Olimpo ficaram perplexos. Ao olhar para o humano no espaço, eles sentiram como se estivessem olhando para toda a existência. Era como se toda a vida da Terra estivesse refletida nele. Como se ele fosse tudo e tudo fosse ele. Como se ele fosse o centro do mundo. Como um deus, mas não um deus. O que está acontecendo? Zeus e os seres divinos ficaram chocados. Eles não conseguiam compreender o que estavam testemunhando. Até mesmo Arishem, o juiz celestial, sentiu uma pontada de confusão. Sob o olhar de todo o universo, em meio à melodia celestial, o corpo de Cid começou a se mover. Seu manto negro esvoaçava sem vento. E então, um pilar colossal de energia azul irrompeu sob seus pés, perfurando os céus. Dentro da luz imponente, sua forma começou a mudar. Diante dos olhos atordoados do mundo, o corpo de Cid ficou mais alto, mais majestoso. Seu cabelo ficou prateado radiante. A parte superior impecável de seu corpo estava nua, revelando uma enorme marca em forma de sol em seu peito. No momento em que as pessoas puseram os olhos nele, um único pensamento surgiu em suas mentes. Este não é um mortal. Este é um deus. Um deus? Impossível. O Messias é um deus? Por que estou pensando isso? O povo da Terra ficou perplexo. Mas, diferentemente dos mortais, Zeus, Odin e os seres antigos sabiam que esse sentimento não era uma ilusão. E ainda assim, como? Há pouco ele era um mutante. Agora, ele se sentia uma verdadeira divindade? Que tipo de Deus? O que é esse ser? Zeus, os anjos e os celestiais estavam perdidos. Quando a Terra deu à luz algo assim, naquele momento, até a melodia celestial começou a mudar. A melodia antes calma e etérea se transformou em um hino rápido, urgente e ameaçador, como se refletisse o próprio Messias. O pilar azul de energia começou a desaparecer, transformando-se em 1000 estrelas radiantes. E então, quando o Messias emergiu completamente, a própria essência da Terra o envolvia. Invisível, mas absoluto. O próprio planeta o estava fortalecendo. Sua aura se tornou tão vasta que o próprio espaço se distorceu. E então, uma voz etérea e ilimitada ecoou pela Terra. Uma voz que todo ser, divino ou mortal, ouviu. Eu sou um com o mundo. No momento em que ele falou, aos olhos de todos, o Messias não era mais apenas um homem. Sua presença era divina, intocável, infinita. Tudo, sua aura, sua postura, sua voz. Tudo irradiava a presença de algo maior. O mundo ficou pasmo.
Até Dormammu e as entidades cósmicas sentiram uma ilusão, como se o Messias sempre tivesse existido, como se sua presença fosse tão antiga quanto a própria Terra. A ilusão os abalou profundamente. Órbita da Terra. O olhar de Sid permaneceu frio. O buraco negro se aproximava cada vez mais. Uma força de aniquilação cósmica devorando tudo em seu caminho. Diante dele, o vazio espiralava em direção ao seu inevitável banquete. E ainda assim ele não se moveu. Ele simplesmente flutuou banhado em luz divina. A imagem queimou-se no universo. Um ser divino, olhando para o abismo. Foi uma cena tão profunda. Ficou gravado na própria realidade. E então, sua voz, tão vasta quanto o cosmos, ecoou. Retorne ao vazio. Capítulo 453. Acima e abaixo, eu sozinho o Reino Supremo. Banhado em radiância divina, Sid falou com fria indiferença. Uma mão apontava para o céu, a outra para a terra. Retorne ao vazio. No momento em que suas palavras caíram sob os olhos atentos de toda a humanidade, dos senhores dimensionais, do panteão grego e do juiz celestial Arishem, uma explosão infinita de luz branca irrompeu de Sid, expandindo-se rapidamente para fora. Um raio impressionante de 5.000 quilômetros foi envolvido por uma radiância brilhante. Torre Stark. Tony Stark e os outros ficaram chocados. O que o Messias está fazendo? Ele está usando sua habilidade Ômega novamente? Mas, esse alcance era muito maior do que antes. O Messias não percebeu que a gravidade de um buraco negro era poderosa demais para que a luz de sua habilidade Ômega pudesse afetá-lo? O juiz celestial Arishem zombou. Uma luta inútil. Dimensão do inferno. Mephisto suspirou de decepção. Assim como Arishem, ele viu as ações do Messias como sem sentido. Contra o poder de um buraco negro, que diferença a mera luz poderia fazer? Outros panteões. Zeus e os deuses do Olimpo tinham os mesmos pensamentos. Claro, a luz branca cobria uma área enorme, mas e daí? Escola Xavier para jovens superdotados. O Professor X e os X-Men permaneceram em silêncio. Eles compartilhavam a mesma crença. Não havia como parar um buraco negro. E então Tony notou algo estranho. Ele olhou de soslaio para a tela. Alguma coisa estava errada. Sou só eu ou essa luz? Não parece vir do Messias. Natasha e os outros se viraram para ele confusos. O que você quer dizer? Então, eles olharam mais de perto. E seus olhos se arregalaram em choque. Não era o Messias emitindo luz. Todo o espaço à sua frente havia se transformado em um plano espelhado de puro branco. Não era a luz dele. Foi a própria realidade que se transformou. Dormammu e os senhores dimensionais perceberam isso em seguida. Os deuses do Olimpo ficaram perplexos. Eles nem tinham terminado de processar esse fenômeno impossível quando a voz do Messias soou mais uma vez. Todas as coisas retornam ao nada, de volta ao começo. No segundo seguinte, algo terrível aconteceu. Um som agudo e estridente ecoou. O avião branco brilhante se despedaçou, como o espelho se quebrando. Bum! Mesmo no vazio silencioso do espaço, uma explosão cósmica se espalhou. O próprio espaço estava se desintegrando. Fragmentos da realidade se desintegraram, caindo no abismo do vazio. Terra. Tony e os outros ficaram paralisados. Em poucos instantes, uma região inteira abrangendo milhares de quilômetros deixou de existir. E no seu centro, o buraco negro. A expressão do juiz celestial Arishem escureceu. Até mesmo o espaço ao redor do buraco negro estava se despedaçando. Mas, diferentemente do resto da área destruída, o buraco negro resistiu. Estava aguentando. O Messias franziu a testa. Ele não falou. Em vez disso, sua mão agarrou a joia do espaço. Uma onda avassaladora de energia espacial inundou seu corpo. E então, ele despejou tudo na verdadeira luz do sol. O buraco negro vacilou. Sob os olhares atordoados de Dormammu, Mephisto, Lúcifer, Zeus e Vishu, o espaço ao redor do buraco negro se estilhaçou. Rachadura. Bum! O buraco negro implodiu. A singularidade se despedaçou, incapaz de sustentar sua existência. Quebrou-se como uma pintura sendo rasgada em pedaços, com seus fragmentos desaparecendo no vazio além da realidade. A maior ameaça ao sistema solar havia desaparecido. Tudo diante do Messias era agora um vazio completo. Um reino de nada. Não importa, não há energia, não há espaço. Só o Messias permaneceu. Sua forma banhada em luz divina. Era como se ele estivesse no alvorecer da própria criação. Como o Gênesis da Bíblia. Antes que o mundo existisse, quando a terra era sem forma e vazia, envolta em escuridão. Somente o Espírito de Deus se movia no vazio. A mente de Dormammu ficou em branco. Até o governante da dimensão negra ficou boquiaberto. Mephisto mal conseguia formar palavras. Impossível. Dimensão do inferno. Mephisto, que momentos antes havia sentido pena da luta inútil do Messias, agora permanecia em silêncio, atordoado. Olimpo. Os olhos de Zeus se arregalaram. Um buraco negro, destruído? Mesmo quando ele achava que Arishem invocar um buraco negro para destruir um único humano era absurdo. Isso era ainda mais absurdo. Como um raio atingindo um mosquito, apenas para o mosquito dispersar o raio. Agora, ele finalmente entendeu. Ele entendeu porque Arishem havia invocado um buraco negro. E porque até isso falhou. Os outros deuses antes confusos, agora entendiam. O Messias era um monstro. Atacá-lo com um buraco negro não foi nada excessivo. Na verdade, era a única opção lógica. Isso não faz sentido. Como um humano pode ser tão poderoso? Uma percepção horrível ocorreu a eles. O juiz celestial Arishem tremeu. Como?
Um mutante possuía esse tipo de poder? Ele não deveria ter sido apagado pelo buraco negro? Terra. Aqueles que estavam gritando, chorando, correndo como se pudessem escapar do próprio planeta. De repente, tudo ficou em silêncio. Torre Stark. Tony falou num sussurro. O buraco negro desapareceu? Ele não conseguia acreditar no que via. Algo que deveria ser absoluto. Algo impossível de combater. Simples assim. O Messias o havia apagado. Junto com toda a região do espaço. Natasha e os outros ficaram igualmente atordoados. Que tipo de poder era esse? Capítulo 454. Sede da SHIELD. Olhando para o abismo vazio no espaço, abrangendo o tamanho da Europa, Nick Fury ficou completamente sem palavras. Você está me dizendo que um mutante fez isso? Seu maxilar ficou tenso. Que diabos você quer dizer com mutante? Pode chamar ele de Deus. Nick Fury não conseguiu evitar xingar. Escola Xavier para jovens superdotados. Wolverine soltou uma risada seca. Professor, acho que deveríamos parar de nos preocupar com o Cid ser um monstro e começar a nos preocupar conosco mesmos. O professor X piscou. Então, ele suspirou com um sorriso irônico. Logan estava certo. Em vez de se preocuparem com o Messias, o mutante supremo de nível ômega, eles deveriam começar a se preocupar com seu próprio lugar no mundo. Perto dali, Tempestade e os outros X-Men concordaram silenciosamente com a cabeça. Asgard. Odin permaneceu em silêncio com o rosto sombrio. Os olhos de Frigga estavam cheios de descrença. O olhar dourado de Heimdall estava fixo na batalha. No silêncio pesado, Thor franziu as sobrancelhas resmungando. Tudo bem. Admito que o Messias é mais forte que meu irmão, o Cavaleiro Branco. Ele resistiu a acreditar. Quando os mortais elogiaram o Messias alegando que ele havia superado o nível dos mutantes ômega e era ainda maior que o Cavaleiro Branco, ele se sentiu indignado. Mas agora, diante dessa terrível anomalia celestial, mesmo que quisesse mentir para si mesmo, ele não conseguiu. Terra, um canto escondido. Retornando secretamente à Terra, Loki contemplou a cena inacreditável diante dele. Por um momento sua mente ficou em branco. Então sua expressão se distorceu em ciúmes e frustração. Existe alguém mais forte que esse cara? Que tipo de monstros são esses? Desde quando o universo se tornou uma competição para ver quem é o mais absurdamente poderoso, Loki cerrou os dentes, seu coração queimando de ressentimento. Droga, um dia eu também serei forte assim. Enquanto isso, seu coração normalmente indiferente agora estava cheio de uma rara sensação de inquietação. Se ele estivesse mais perto daquela ruptura espacial, até ele poderia ter sido afetado. O poder deste mutante estava além de seus cálculos. Sua voz profunda ecoou pelo espaço. Mutante, eu reconheço que você tem força para desafiar um celestial. Mas, quanto tempo você consegue durar? Você pode ter parado um buraco negro, mas quantos mais você consegue aguentar? Como celestial, o poder dentro de mim é algo que um mero ser como você não consegue compreender. Mais uma vez, um buraco negro aparece em suas mãos. No momento em que Arishem levantou as mãos, o espaço se distorceu violentamente. Um segundo buraco negro se formou dentro de seu alcance. Outro. O Messias parou mas será que ele consegue continuar fazendo isso? O medo se espalhou como fogo. Algo nessa cena parecia familiar. Um pensamento impossível passou pela cabeça deles. Sem chance. Isso parece. Antes que pudessem terminar seus pensamentos, Arishem lançou o buraco negro para frente mais uma vez. E então, todos congelaram. É inútil. Antes mesmo que o buraco negro se aproximasse dele, ele liberou sem esforço outra onda de verdadeira luz do sol. Rachadura. O espaço se estilhaçou mais uma vez. Com um boom estrondoso, o segundo buraco negro foi despedaçado. Espera, ele pode continuar fazendo isso? As pessoas se lembraram da batalha anterior, quando o Messias usou sua habilidade ômega repetidamente. Puta merda, o Messias não é de verdade. Eles nem sequer terminaram o pensamento antes. De novo, e de novo, e de novo. Cada vez o espaço se fragmentava. A cada vez o buraco negro desaparecia. Pela quarta, quinta, sexta vez, os deuses que assistiam à batalha ficaram completamente estupefatos. Que diabos é isso? Esses dois têm energia infinita? Eles não podem lutar normalmente? Observando o vai e vem entre Arishem e Messias, eles não conseguiam deixar de sentir como se estivessem assistindo. Crianças brincando de faz de conta. Eles estão só brincando agora? Dormammu e as outras entidades mal conseguiam se conter. Se não soubessem, jurariam que esses dois estavam dando um show só para provocar eles. Ele tentou diferentes ataques, mas nenhum conseguiu superar a habilidade de destruição espacial do Messias. Ao mesmo tempo, Cid enfrentou frustração semelhante. Sempre que ele tentava se teletransportar para mais perto para um ataque, Arishem o bloquearia com manipulação espacial ou se teletransportaria primeiro. Depois que outro buraco negro foi destruído, Arishem finalmente parou. Sua expressão, embora ilegível, parecia transmitir um respeito recém-descoberto. Então sua voz profunda retumbou. Mutante incompreensível. Devo admitir que você atingiu um poder equivalente ao da nossa espécie celestial. Sua força supera a dos celestiais comuns? É quase igual ao meu. Suas palavras ecoaram pela terra, e bilhões de humanos sentiram seus corações pararem. Dormammu e os outros deuses dimensionais ficaram chocados. Zeus e os olimpianos ficaram perplexos. Um mero humano, um mutante, seria comparável a um juiz celestial? Um celestial, um dos seres supremos do universo?
Os celestiais eram deuses do equilíbrio. Cada um deles possuía um poder cósmico divino além da compreensão. E ainda assim, o Messias, um mero ser terrestre, havia correspondido a um? Até Mefisto prendeu a respiração. Essa notícia se espalharia pelo cosmos. Capítulo 455. Afinal, seu poder era comparável ao de um juiz de uma hoste celestial. Qualquer um que soubesse disso não poderia ignorá-lo, mesmo que quisesse. Mefisto e as outras entidades dimensionais ficaram completamente chocados. Se não tivessem testemunhado isso pessoalmente, não teriam acreditado. Algo assim era simplesmente inimaginável. Um humano da Terra, um mero mutante, com força comparável à de um juiz celestial? Comparável à de um celestial? Era absurdo. Ridículo. Enquanto eles cambaleavam em descrença, o juiz celestial, Arishem, falou novamente, sua voz agora tingida de frio distanciamento. Você é um fator instável. Você deve ser eliminado. Este assunto não acabou. Eu voltarei para buscá-lo. Quando ele terminou de falar, sob os olhos atentos da população da Terra, de inúmeras entidades dimensionais e dos deuses de vários panteões, um portal negro apareceu atrás de Arishem. No segundo seguinte, sua figura enorme desapareceu junto com o portal. Num instante, todo o sistema solar ficou em silêncio. No vasto vazio do espaço restava apenas uma figura radiante, exalando um brilho divino, um ser que parecia incorporar tanto a vida quanto a divindade. O juiz simplesmente foi embora? O Messias repeliu um celestial? Mefisto e os outros senhores dimensionais ficaram estupefatos. Dormammu ficou igualmente estupefato. Quando Arishem chegou, Dormammu saboreou o momento, pensando que Cid finalmente sofreria uma verdadeira calamidade. Mas isso? Cid estava perfeitamente bem. Que diabos? Mesmo em seu próprio domínio infernal, Mefisto tinha pensamentos semelhantes. No início, ele ficou genuinamente preocupado quando Cid esmagou aquela esfera negra. E agora? O juiz celestial simplesmente se retirou? Seria algum tipo de piada? Um suposto árbitro divino, forçado a recuar por causa de um único mutante? Enquanto alguns, como Mefisto e Dormammu, estavam cientes da gravidade da situação, outras divindades, aquelas que nunca tinham prestado muita atenção à Terra, como Zeus, só agora estavam vivenciando todo o peso dessa revelação. Por um longo momento, os grandes salões do Olimpo ficaram tomados por um silêncio atordoante. Então Zeus, vestido de ouro, sentado em seu trono, sorriu. Heracles, viaje para a Terra. Convide este ser poderoso para a reunião na cidade da onisciência. Um guerreiro do calibre dele precisa ter um lugar à nossa mesa. Aquele a quem ele se dirigiu era um guerreiro musculoso, trajando uma armadura de batalha exposta, com a pele bronzeada coberta por pelos grossos. Seu físico era poderoso, e sua forma lembrava mais a de uma fera do que a de um homem. Este era ninguém menos que Hércules, o semideus que completou os lendários 12 trabalhos e ascendeu como o mais forte entre os filhos de Zeus. Hércules assentiu solenemente. Os outros deuses gregos murmuraram em concordância. Se eles pudessem forjar uma aliança com esse ser, cuja força rivalizasse com a hoste celestial, isso lhes traria benefícios imensuráveis. Pela primeira vez, eles aguardavam ansiosamente a grande assembleia dos deuses na cidade onisciente, Terra Camartage. Observando o juiz partir, a expressão do ancião era complicada. Um ser com o qual ela mesma não tinha esperança de lidar havia acabado de recuar? Parece que a Terra tem um novo guardião, alguém que pode não precisar mais de mim. A anciã murmurou para si mesma. Ela não tinha certeza se sentia alívio ou tristeza. Durante séculos, ela protegeu a Terra, cansando-se do fardo. Mais de uma vez, ela pensou em abrir mão dela, simplesmente abraçar a morte. Mas até que o próximo protetor chegasse, ela não podia se permitir perecer. Um dos seus motivos para se agarrar à vida era encontrar e treinar Doutor Estranho, prepará-lo para o papel de protetor da Terra. Agora, com alguém novo surgindo, suas emoções estavam em turbulência. Ela suspirou. Mas ele é muito instável. Suas esperanças anteriores ruíram diante da realidade. Pelas suas observações, este Messias não era o tipo de pessoa que assumiria a responsabilidade de proteger a Terra. Na verdade, a Terra teria sorte se ele não a destruísse. Era por isso que ela não podia se dar ao luxo de falecer tão cedo. Se um dia Messias perdesse o controle, nem mesmo o Doutor Estranho poderia detê-lo. Sede da S.H.I.E.L.D. Nick Fury ficou sentado em silêncio, olhando para o pager. Depois de um momento ele expirou e murmurou baixinho. Então, ele enviou uma mensagem. Fique quieto. Você não precisa mais vir. No espaço profundo, uma figura em chamas parou de repente no meio do voo. Carol Danvers franziu a testa enquanto verificava seu pager. Seus olhos se arregalaram em choque. Messias, expulsou aquele gigante vermelho? De jeito nenhum. Isso não pode ser real. As chamas ao redor dela aumentaram enquanto ela processava o absurdo da situação. Então, sem hesitar, ela ajustou seu curso e acelerou de volta para a Terra. Asgard. A expressão de Odin era igualmente complexa. Ele se lembrava bem das antigas batalhas, de como certa vez lutou contra os juízes celestiais e perdeu. E agora, o mortal da Terra repeliu um. Quanto mais pensava nisso, mais cauteloso ficava. Ele sentia uma profunda inquietação quanto ao futuro de Thor, Loki e Balder. Como eles lidariam com um ser como esse? Ao lado dele, Thor também estava em conflito. Sim, ele estava impressionado, mas... Como esse Messias é mais forte que meu irmão, o Cavaleiro Branco? Isso não faz sentido. Ele resmungou. Terra. Entre o público em geral, a descrença se espalhou como fogo. Quem pode desafiar o Messias agora? Um mutante? Tão forte? Que loucura!
Ele esmagou um buraco negro. O que diabos poderia impedi-lo? Nos escalões mais altos do poder global, particularmente no governo dos Estados Unidos, o pânico se instalou. Torre Stark. Tony Stark soltou uma risada seca. Bem, o Messias está vivo. Os bilhões de pessoas na Terra estão vivas. Até mesmo todo o sistema solar está intacto. Acho que isso é motivo para ficar feliz. Ele não tinha certeza se ria ou chorava. Espaço. Suspenso no vazio cósmico ainda em sua forma Orochi, irradiando o brilho celestial, Sid não compartilhava a sensação de alívio dos outros. Porque ele sabia. Arishem ainda estava vivo. E a Aoshi Celestial não era uma entidade única, era uma raça inteira. Quem sabia quais outros seres eles poderiam enviar em seguida? Mesmo sem guerreiros mais fortes, um exército inteiro de celestiais ainda poderia ser desastroso. Mais importante, Sid tinha uma suspeita incômoda. Arishem não estava lutando com força total. Apesar da batalha prolongada, nem a Terra nem o sistema solar sofreram muitos danos. Só isso já era uma evidência. Ele estava se segurando? Sid franziu a testa. Se a Terra não estivesse em cena, Arishem teria sido capaz de liberar uma força ainda mais aterrorizante? E por que ele estava tão preocupado com a Terra em primeiro lugar? Provavelmente tinha algo a ver com o Celestial gestando dentro do núcleo do planeta. Essa percepção provocou uma onda de urgência em Sid. Preciso ficar mais forte. Ele suspirou. Além de Arishem, ele não havia se esquecido de outra ameaça oculta, a verdadeira forma do Deus antigo. Pelo que ele sabia, aquele ser antigo poderia ser ainda mais aterrorizante que o Juiz Celestial. Seus olhos se voltaram para a tela de status. E habilidade, Magia do Caos, 998-2000 nível 4. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 456. Quase lá, falta apenas metade da experiência. Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Além disso, sua atenção se voltou para seu estado atual. Em sua forma Orochi, o poder das partículas negras aumentou pelo menos 10 vezes. Quanto ao luz do sol, seu poder destrutivo atingiu níveis quase imparáveis. Afinal, o verdadeiro ataque luz do sol destruiu o próprio espaço. Quem poderia suportar isso? O alcance também dobrou, expandindo de mais de 2.600 km para cerca de 5.000 km, não um aumento impressionante, mas ainda significativo. Por que ele se tornou tão mais forte? Sentindo a conexão sutil porém inegável com a Terra, bem como o poder que ela estava canalizando para ele, Sid ponderou. Foi semelhante a como os senhores dimensionais ganharam um impulso em seus próprios reinos. Perto da Terra, enquanto estava na forma de Orochi, ele também foi fortalecido. Simplificando, este não era mais apenas um planeta. A Terra se tornou, minha Terra, pensou Sid com um sorriso divertido. Com isso, ele desativou sua transformação de Orochi. Sua enorme forma serpentina se distorceu e desapareceu. Em poucos instantes, ele retornou à sua forma humana normal, com suas roupas pretas restauradas. Seguiu-se uma sensação de vazio. Parecia desconfortável. Sem hesitar, ele ativou o deslocamento espacial. Uma onda se espalhou pelo espaço e sob os olhos atentos do mundo inteiro, Sid desapareceu da órbita. Em um beco isolado, sua forma reapareceu. Aquecendo-se sob a luz do sol, ele casualmente retomou a prática da magia do caos. Energia escarlate cintilou em suas mãos. É magia do caos experiência mais um? Enquanto isso, seu desaparecimento repentino deixou o mundo, junto com vários panteões e entidades dimensionais, momentaneamente atordoados. Incapazes de localizá-lo, tudo o que podiam fazer era discutir sobre o Messias em sussurros abafados e urgentes. Enquanto Hércules avançava em direção à Terra, as notícias das ações de Sid se espalharam como fogo. Primeiro chegou às potências da galáxia, o Império Kree. Entre suas fileiras, discussões irromperam. Você ouviu? Um ser na Terra possui poder comparável ao de um celestial. Terra? O que são os celestiais? Aqueles que não sabiam da existência dos celestiais ficaram confusos, enquanto aqueles que sabiam ficaram boquiabertos de horror. No reconstruído Museu do Colecionador, Tanelier Tivan, o colecionador, ficou atordoado. Isso é real? Como alguém que conhecia bem os celestiais, ele sabia o quão aterrorizantes eles eram. Sua própria base, lugar nenhum, foi construída a partir da cabeça decepada de um celestial falecido. Mesmo na morte, o poder absoluto que irradiava daquele crânio era avassalador. Mas um celestial vivo? Esse era um nível completamente diferente. E agora, alguém rivalizava com tal ser? Sua expressão ficou sombria. Terra novamente. Se ele se lembrava corretamente, o Cavaleiro Branco, que havia pegado a joia do poder, também era daquele planeta. Que tipo de lugar era Terra? Por que ela continuava produzindo monstros? Pela primeira vez, o colecionador se viu incapaz de compreender o mistério que cerca a Terra. Em outro setor da galáxia, os Guardiões da Galáxia também ouviram os rumores. Messias? O Senhor das Estrelas franziu a testa. Não é aquele cara que dizem estar no mesmo nível do Cavaleiro Branco? Dizem que um deles pode destruir uma cidade em um instante, enquanto o outro pode acabar com inúmeras vidas com facilidade. Eles viram o poder do Cavaleiro Branco em primeira mão diversas vezes. Mas o Messias? Esse ainda era um enigma. O Cavaleiro Branco já era absurdamente forte. Agora, o Messias era supostamente ainda mais assustador? Isso tem que ser falso, zombou o Senhor das Estrelas. Exatamente. Rocket Raccoon revirou os olhos. Celestiais, buracos negros, e agora deuses espaciais. Qualquer um que acredite nessa bobagem é um idiota. Concordo. Drax assentiu.
Não há como um celestial criar buracos negros, nem o Messias ter tanto poder. Gamora, que estava ouvindo em silêncio, finalmente falou, franzindo a testa. Seus idiotas, vocês se esqueceram do que eu disse sobre os celestiais? O colecionador não nos mostrou uma vez uma gravação de alguém empunhando a joia do poder e destruindo um planeta inteiro? Com suas palavras, eles perceberam. A lembrança ressurgiu e, de repente, a descrença deles se transformou em horror. Espere, você está dizendo que isso pode ser verdade? O Senhor das Estrelas hesitou. Sim, Gamora assentiu. O silêncio caiu entre os guardiões. Então, de repente, merda, Drax xingou. Império Soberano. No mundo natal do soberano, a alta sacerdotisa Ayesha estava incrédula. O que? Não havia rumores de que o Messias terrestre era capaz de destruir uma cidade? Como ele de repente se tornou capaz de destruir buracos negros? Essa diferença de poder era mais do que absurda. Ela olhou fixamente para frente, incapaz de processar a informação. Não, eu me recuso a acreditar. Uma mera raça primitiva, uma espécie inferior. Agarrando sua cabeça dourada, Ayesha a sacudiu violentamente, tentando negar a realidade. Mas não importava o quanto ela rejeitasse, no fundo ela sabia a verdade. As fontes eram muito confiáveis. O poder do Messias era real. Titã. Na sala do trono do Titã louco Thanos, a atmosfera era tensa. Sua expressão era sombria. Ele se levantou do trono, andando inquieto. Já era frustrante o suficiente que o Cavaleiro Branco tivesse 4 joias do infinito. E agora a Terra tinha outra potência. Um ser tão forte que até ele teve que pisar com cuidado. Thanos já podia ver. Se ele não agisse logo, seu sonho de possuir o conjunto completo de joias do infinito poderia se tornar impossível. Mas não importava o quanto ele planejasse, ele não conseguia pensar em uma maneira de tirar as pedras do Cavaleiro Branco. Nesse momento, uma voz suave e composta falou. Senhor Thanos. Perto estava Ebony Maw, vestido com sua típica túnica preta, sua pele pálida e acinzentada exalando uma aura de elegância sinistra. Seu olhar era sereno, mas sábio. Se você deseja lidar com o Cavaleiro Branco, ou o Messias, pode haver um jeito. Thanos parou de andar. Seus olhos se estreitaram. Você tem um plano? Os lábios de Ebony Maw se curvaram em um sorriso misterioso. Sob os olhos atentos de Thanos e dos outros membros da Ordem Negra, ele falou. Ouvi sussurros sobre um ser antigo, uma divindade conhecida como Eternidade. Dizem que Eternidade certa vez fez uma promessa. Quem primeiro a visse, teria um único desejo realizado. O silêncio caiu sobre a sala. Então Thanos e seus tenentes trocaram olhares. Eternidade? Um ser que transcendeu o próprio tempo? Se essa lenda fosse verdadeira, então talvez as joias do infinito não fossem o único caminho para o poder supremo. Capítulo 457. Eternidade, Thanos murmurou. Uma lembrança surgiu em sua mente, enchendo-o de espanto. Eternidade mencionada por Ebony Maw não era uma divindade qualquer. Ao contrário dos deuses nativos de Asgard, este era um verdadeiro deus cósmico. Dizia-se que Eternidade era a personificação de um fenômeno cósmico, uma entidade abstrata manifestada, uma existência além da compreensão. Quão poderoso deve ser tal ser? Thanos ponderou por um longo tempo, mas não conseguia sequer começar a compreender o que significava a formação de um fenômeno cósmico. Ele até achava difícil de acreditar. Lembrando-se dessa informação incompreensível, Thanos hesitou antes de perguntar. Eternidade da qual você fala? É a entidade que supostamente incorpora uma abstração cósmica? Ouvindo isso, Ebony Maw assentiu e disse. Este ser fez uma promessa, e quem primeiro ouvir terá um único desejo concedido. Thanos, meu senhor, se você for o primeiro a conhecer a Eternidade, poderá usar esse desejo para realizar muitas coisas, incluindo apagar o Messias e o Guerreiro do Manto Branco. Acredito que com o poder de um deus cósmico como esse, alcançar isso não seria nada difícil. Ouvindo as palavras de Ebony Maw, Thanos não duvidou se uma entidade cósmica tão abstrata seria capaz desse feito. Já que havia feito tal promessa, certamente não voltaria atrás. Quem o visse primeiro certamente teria seu desejo realizado. Com esse pensamento em mente, os olhos de Thanos ardiam de desejo enquanto ele perguntava, como posso encontrar essa eternidade? Sob os olhares de Thanos e da Ordem Negra, Ebony Maw falou lentamente, meu senhor, esta grande entidade existe em um lugar que é extremamente difícil para nós alcançarmos. Para chegar lá, precisamos usar um objeto específico. Que objeto? Thanos perguntou, confuso. Bifrost de Asgard, respondeu Ebony Maw. Enquanto isso, na Terra, é mais uma experiência em magia do caos? Cid continuou praticando magia do caos, com energia vermelha brilhando ao redor de suas mãos. Habilidade, magia do caos, 1089-2000 nível 4. Muito lento. Cid suspirou. Assim como luz do sol, magia do caos estava se mostrando difícil de aumentar de nível. Além disso, a energia da joia do espaço não poderia ser usada para praticar magia do caos. Essa limitação tornou o progresso frustrantemente lento. Comparada a habilidades como partículas negras que evoluíam rapidamente, a magia do caos era uma batalha árdua. Se avançasse na mesma velocidade, ele já teria alcançado o nível 5. Cid não pôde deixar de relembrar aqueles avanços mais rápidos. Eu me pergunto quantos dias mais vai levar. E sua atenção se voltou para o progresso de desbloquear as habilidades de Baldur. A barra de progresso estava próxima de 100%, mas ainda não estava lá.
Ele despertaria uma nova habilidade durante o processo? Ele desbloquearia a habilidade ômega de Baldur? Até Sid não conseguiu evitar sentir uma sensação de expectativa. Que tipo de habilidade ômega Baldur possui? Enquanto ele refletia sobre isso, uma presença única desceu sobre a terra. Um homem trajando uma armadura de batalha minimalista com a pele bronzeada brilhando sob o sol, saiu pelas ruas da cidade. Seu corpo musculoso e cabelos rebeldes o faziam parecer primitivo, quase bestial. Em suas mãos, segurava uma arma dourada em forma de raio, brilhando com luz divina. Assim que ele apareceu, ele foi notado pelos pedestres. Meu Deus! Ao ver essa chegada repentina, muitos gritaram e correram aterrorizados. Em poucos instantes, mais da metade das pessoas na rua fugiram, deixando apenas aqueles que eram corajosos ou curiosos demais para seu próprio bem. Afinal, dados os eventos recentes, o ataque dos sentinelas e a aparição do Messias, as pessoas ficaram cautelosas. Eles não queriam baixar a guarda, apenas para serem mortos por essa figura inesperada, que parecia possuir teletransporte ou habilidades espaciais. Um homem barbudo particularmente destemido, um sujeito branco e corpulento, o observou com curiosidade e perguntou: "Cara, que tipo de poder é esse? Que legal, você apareceu do nada. Você é um mutante?" Gesticulando animadamente, ele continuou: "E essa roupa, parece antiga. Você acabou de sair de uma festa fantasia? Estilo grego? A moda grega está na moda agora?" Enquanto ele tagarelava, as pessoas que ficaram para trás olharam para ele com admiração por sua audácia. Enquanto isso, o homem recém-chegado, Hércules, entendeu suas palavras e respondeu diretamente: "Um mutante? Não, eu sou um deus do Olimpo." No momento em que ele falou, todos, incluindo o homem tagarela Simon, ficaram atordoados. Olimpo? Um deus? Uma divindade da mitologia grega? Impossível. Por outro lado, se os deuses asgardianos apareceram, por que não os gregos? "Cara, você tem certeza de que não está brincando?" perguntou Simon, sem conseguir se conter. Hércules não se deu ao trabalho de responder. Em vez disso, perguntou: "Estou procurando alguém. Você sabe onde está o Messias?" "O Messias?" A multidão atordoada ficou imediatamente tensa, com os olhos cheios de medo. Simão respondeu rapidamente: "Não sabemos. Se vocês estão procurando o Messias, deveriam perguntar à polícia." Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu apressado. Os outros, vendo isso, também fugiram. Eles não tinham escolha. Só de ouvir o nome Messias, eles sentiam arrepios na espinha. Ao vê-lo se dispersar, Hércules franziu a testa. Felizmente, ele estava preparado para isso. Levando a mão à cintura, ele puxou uma bússola vermelha. A agulha do dispositivo girou rapidamente. Este artefato, forjado por Hefesto, tinha a capacidade de localizar pessoas. No segundo seguinte, uma imagem passou por sua mente: o Messias, vestido de preto, parado no espaço acima da terra. Logo, a agulha da bússola parou de girar e apontou para uma direção fixa. Os olhos de Hércules brilharam de entusiasmo. Hefesto realmente faz artefatos extraordinários. Com isso, ele recuperou uma asa vermelha do tamanho de uma palma da cintura, outro artefato que Hefesto lhe emprestou para rastrear o Messias. No instante seguinte, a asa se expandiu e se fixou em suas costas. Com um forte bater de asas, uma rajada de vento surgiu e num borrão, Hércules desapareceu no céu, deixando apenas uma tênue imagem residual para trás. Agora, ele estava voando em velocidade supersônica em direção ao local do Messias. Momentos depois que ele desapareceu, a SHIELD e outras agências chegaram, tendo recebido relatos dos cidadãos. Examinando a área e não vendo nada, o agente Coulson, vestido com um terno preto, suspirou: "Isso seria um problema." Capítulo 458. Depois de Thor, outro deus apareceu, e desta vez é um deus grego. Figuras mitológicas estão surgindo com mais frequência ultimamente. Coulson suspirou. Enquanto ele lamentava, um agente de terno lhe entregou um tablet que exibia imagens de vigilância da rua. A filmagem mostrou claramente como Hércules apareceu e como ele saiu. Depois de assistir, todos os presentes ficaram surpresos. Aos poucos, começaram a acreditar que aquele sujeito poderia ser mesmo uma divindade grega. Não demorou muito para que Nick Fury, o diretor da SHIELD, que havia recebido o relatório, sentisse uma forte dor de cabeça se aproximando. Que diabos está acontecendo? Por que esses caras continuam aparecendo? Enquanto a SHIELD começava a investigar o paradeiro dessa divindade grega, Hércules voava pelo ar em velocidade supersônica, aproximando-se rapidamente da localização de Sid. No caminho, seus padrões de voo erráticos atraíram a atenção dos militares americanos em uma cidade próxima. Logo, 2 caças foram enviados para persegui-lo. Hércules notou a aproximação da aeronave, mas não lhe deu atenção. Em vez disso, as asas vermelhas em suas costas bateram com mais força, aumentando instantaneamente sua velocidade de voo. Os pilotos dos jatos perseguidores ficaram atordoados e também aceleraram rapidamente. Observando sua figura se afastando, os pilotos e os militares que monitoravam da base ficaram claramente irritados. Quem diabos esse cara pensa que é? O Messias ou o Manto Branco? Se fosse um deles, talvez tivessem deixado passar. Aqueles 2 podiam voar livremente pela cidade, e não havia muito que pudessem fazer. Mas agora, um sujeito aleatório apareceu, desafiando a autoridade deles? Assim que os militares estavam prestes a se tornar agressivos e emitir uma ordem para atirar, eles receberam informações da SHIELD. Ao ouvir que o avião supersônico não identificado era possivelmente uma divindade grega, todos na base militar ficaram chocados.
Naquele momento, uma voz surgiu nas comunicações dos pilotos. Comandante, vamos entrar em combate? O líder da base saiu do seu transe e respondeu apressadamente não. Apenas siga a distância. E assim a perseguição continuou por mais de 10 minutos, até finalmente levá-los a uma metrópole movimentada, Nova York. Da periferia da cidade, os dois pilotos observaram seu alvo parar de repente e pairar sobre um beco isolado. Ao ver isso, tanto os pilotos quanto os militares na base ficaram confusos. Mas logo eles não ficariam mais confusos. Um beco isolado. Percebendo a perturbação, Sid instintivamente desviou o olhar para cima. Sua visão atravessou vários obstáculos, revelando a figura musculosa descendo do céu, com suas asas vermelhas estendidas. No momento em que Sid o viu, ele congelou. Sua mente imediatamente associou a figura a um nome. Hércules. O traje do cara era inconfundível. Pensando bem, Hércules fez uma breve aparição no final de Thor, Amor e Trovão e estava escalado para desempenhar um papel em Thor 5. Com isso em mente, Sid flutuou para cima saindo do beco. Hércules parou no meio da descida, observando uma figura vestida de preto emergir do beco e alçar voo. Quanto aos dois caças que o seguiam, os pilotos quase desmaiaram no momento em que reconheceram a figura. Messias? Oh meu Deus! Mesmo na base militar, todos ficaram abalados. Volte agora. Não volte para a base. Apenas pouse em algum lugar e fique escondido por alguns dias. Ao ouvir a voz de pânico do comandante, os dois pilotos sentiram vontade de chorar, mas não tiveram escolha a não ser desviar. Sid, depois de lançar um olhar frio para os jatos que recuavam, mudou seu foco para Hércules e o examinou da cabeça aos pés. Seu olhar permaneceu em 3 objetos: a bússola na mão esquerda de Hércules, as asas vermelhas em suas costas e, mais notavelmente, a arma dourada de raios em sua mão direita. Cada item irradiava energia divina, mas o relâmpago dourado era o que mais se destacava. Se ele se lembrava corretamente, esta era a arma de Zeus, um artefato incrivelmente poderoso. Hércules, o que você quer de mim? Sid perguntou calmamente. Hércules, que estava prestes a se apresentar, ficou chocado. Você me conhece? Alguns segundos se passaram, mas Sid não respondeu. Hércules estudou o jovem flutuando à sua frente, vestido com uma capa preta e com o rosto parcialmente escondido sob um capuz, exalando um ar de profundo mistério. Seus olhos se arregalaram de admiração. Este Messias era realmente enigmático e, enquanto seu olhar se fixava no rosto parcialmente obscurecido pelo capuz, um olhar de paixão passou por seus olhos. Sentindo o olhar intenso, Sid ficou completamente desconfortável, xingando mentalmente. Que diabos Hércules está fazendo? Então, um pensamento lhe ocorreu. Se ele se lembrava corretamente, esse Hércules não deveria ser bissexual? Quebrando o silêncio, Sid o interrompeu. O que você quer de mim? Hércules voltou à realidade e riu baixinho. Messias, por ordem de Zeus, vim convidá-lo para uma reunião na cidade onipotente. Cidade onipotência. Sid sabia exatamente onde era isso. Era um lugar que reunia deuses de vários panteões, não apenas divindades da Terra, mas também deuses de outros mundos. Verdade seja dita, ele estava um tanto curioso sobre a cidade, particularmente sobre as divindades que ali havia. No entanto, assim que o pensamento lhe passou pela cabeça, ele franziu as sobrancelhas. Falando da cidade onipotência, ele se lembrou de algo, ou melhor, de alguém. Gor, o carniceiro de deuses. Armado com a necroespada, ele matou inúmeros deuses, jurando exterminá-los todos. E além de Gor, havia um ser ainda maior. Um ser apresentado em Thor, Amor e Trovão, uma das 5 grandes divindades cósmicas, Eternidade. Embora Eternidade não tenha dito uma palavra durante o filme, sua presença por si só foi avassaladora. Sid mergulhou em pensamentos profundos. Como uma entidade cósmica, a Eternidade era a personificação de um aspecto fundamental da realidade, uma personificação desse próprio conceito. Muito parecido com outra entidade cósmica, a deusa da morte, que representava o conceito da própria morte. Se ela fosse aprisionada ou destruída, a própria morte deixaria de existir, e todos os seres se tornariam imortais. Mas essa não era a parte mais importante. A verdadeira questão era que aquele que conhecesse a eternidade primeiro teria um único desejo concedido. Ao perceber isso, Sid franziu ainda mais a testa. Capítulo 459. Sid franziu as sobrancelhas. Conhecer a eternidade e fazer um pedido não era algo que lhe interessasse particularmente. Na verdade, ele estava um tanto cauteloso com a eternidade. No entanto, só porque ele não tinha desejo por isso não significava que outros não teriam. Se um inimigo chegasse à eternidade primeiro e fizesse um pedido, sua carranca se aprofundou. Se alguém desejasse algo prejudicial a ele, ele não poderia ter certeza do que poderia acontecer. No mínimo, ele sabia que com sua força atual, ele não era páreo para a eternidade. Parece que preciso me fortalecer rapidamente. Primeiro, melhorar minha magia do caos para o nível 5 e depois adquirir a habilidade ômega de Baldur. Talvez até lá eu tenha uma maneira de combater essa ameaça. Enquanto ele pensava profundamente, Hércules, percebendo seu silêncio, perguntou confuso: Messias, você vem? Se não, voltarei e informarei Zeus. Ao ouvir isso, Sid refletiu por um momento antes de perguntar: Você quer dizer ir com você agora ou mais tarde? Ele ainda estava curioso sobre a cidade onipotente e queria vê-la com os próprios olhos. No entanto, se eles tivessem que sair imediatamente, ele teria que recusar. Naquele momento, aumentar sua força era muito mais importante do que visitar a cidade onipotente.
Os olhos de Hércules brilharam com a resposta. Então, você concorda? Então, ele explicou. O próximo encontro na cidade onipotente será em 15 dias. Eu irei procurá-los e os levarei até lá. Cid assentiu. Já que Hércules conseguiu encontrá-lo dessa vez, ele provavelmente conseguiria fazer isso novamente. Tudo bem, vejo vocês em 15 dias, disse Cid antes de voar. Hércules abriu a boca como se fosse dizer algo, mas acabou balançando a cabeça em silêncio. Originalmente, ele queria conversar e conhecer melhor o Messias, mas parecia que não haveria oportunidade para isso. Por agora, passando o olhar pela paisagem urbana moderna, Hércules ficou intrigado. Sem hesitar, ele desceu ao chão, retraiu suas asas vermelhas e começou a caminhar em direção às ruas movimentadas. Ele pretendia vivenciar plenamente a sociedade humana moderna pelos próximos 15 dias. Sede da SHIELD. No espaço, os satélites de vigilância capturaram o momento em que Hércules pousou e Cid decolou. Na SHIELD, Nick Fury franziu a testa. O que esse deus grego quer com o Messias? Se fosse algo bom, não havia com o que se preocupar. Mas se não fosse... Depois de pensar um pouco, ele pegou o telefone e descou o número de Natasha Romanoff. Natasha, preciso que você investigue alguém para mim. Enquanto Fury designava Natasha para investigar os antecedentes da divindade grega e sua interação com o Messias, os militares dos Estados Unidos também estavam agindo. Eles também enviaram pessoal para investigar Hércules. Enquanto isso, Cid estava pensando se deveria deixar temporariamente o universo principal para ir para um mais seguro. Se ele pudesse aprimorar sua magia do caos para o nível 5 em um universo diferente, ele eliminaria o risco de algo inesperado acontecer antes de atingir esse marco. Por exemplo, sempre havia a possibilidade de que Arishem, o juiz celestial, pudesse aparecer de repente. Enquanto voava alto, sentindo o vento no rosto, Cid ponderou suas opções. Para qual universo ele deveria ir? A princípio, ele considerou o futuro mundo dos X-Men, mas acabou balançando a cabeça e descartando a ideia. Eu deveria ir para um universo desconhecido, algo que me ajudasse a ganhar mais experiência com viagens multiversais. Quanto às potenciais colisões multiversais causadas por tais viagens, Cid as ignorou completamente. Afinal, um evento de colisão multiversal era inevitável. Mesmo que ele se abstivesse de atravessar realidades, outra pessoa o faria, levando as mesmas consequências. É melhor que ele aproveite primeiro. Não demorou muito para Cid decidir para onde iria. Além do universo dos X-Men, o mais conhecido era o do Doutor Estranho no universo do Multiverso da Loucura, Terra 838, o universo Illuminati. Depois de fazer sua escolha, Cid garantiu que seu teletransporte seria bem sucedido combinando sua habilidade de transferência espacial de nível 5 com magia de portal. Em um instante, sua transferência espacial aprimorou o feitiço do portal. No segundo seguinte, faíscas douradas brilharam diante dele, formando rapidamente um portal circular. Este é o universo 838. Olhando através do portal, os olhos de Cid brilharam de curiosidade. Sem hesitar, ele entrou. Kamar-Taj. Quando Cid ativou um portal interdimensional, o ancião imediatamente o sentiu. Ela fez uma pausa enquanto servia o chá, depois balançou a cabeça e soltou um suspiro. Ela já havia parado de se preocupar com essas anomalias há muito tempo. Além disso, mesmo que ela quisesse impedir, já era tarde demais. Terra 838. Com o portal dourado se fechando atrás dele, Cid entrou oficialmente no universo 838, pousando no telhado de um arranha-céu. Este mundo tinha várias diferenças importantes em relação ao seu, a mais notável sendo a existência dos Illuminati. Seus membros eram únicos nessa realidade. Reed Richards, representando o Quarteto Fantástico. Charles Xavier, representando os mutantes. Raio Negro, representando os inumanos. Uma versão feminina negra da Capitã Marvel. Uma Capitã América feminina substituindo Steve Rogers. Mordo, representando Kamar-Taj. Todas essas mudanças resultaram da divergência única deste universo. Gostaria de saber qual é a linha do tempo atual. A Guerra Infinita já terminou aqui? Comparado ao Doutor Estranho e Wanda, ele claramente chegou muito antes. Cid olhou para o sol. Pelo menos aqui ninguém deve me perturbar. Com isso ele começou a praticar magia do caos. É magia do caos experiência mais um? Em outro lugar, enquanto o sol começava a se pôr sobre um campo de batalha em ruínas. De pé diante de um inimigo derrotado, os membros dos Illuminati, Raio Negro em seu uniforme preto, Professor X em sua cadeira de rodas, Capitão Carter, Reed Richards e a Capitã Marvel Negra, olhavam para o homem à sua frente. Aos pés deles estava o Doutor Estranho. À distância, o corpo sem vida de Thanos jazia no chão, sua enorme lâmina ainda cravada em seu peito. O Doutor Estranho, vestido com suas vestes azuis esfarrapadas, estava desgrenhado, machucado e sangrando. Seus dedos estavam enegrecidos, sinais claros de corrupção causada pela magia do Livro dos Pecados. Você não tem mais nada a dizer, estranho? Perguntou a Capitã Marvel friamente. Sua expressão era tensa, mostrando claro desdém por Doutor Estranho. Ela tinha seus motivos. Para derrotar Thanos, esse estranho recorreu à magia negra e usou o andar no sonho, uma prática proibida. Capítulo 460.
Usando o andar no sonho, a consciência de Doutor Estranho viajou para outro universo, deixando para trás rastros que fizeram os dois universos gravitarem um em direção ao outro, desencadeando um evento de colisão multiversal. E agora, mesmo depois de ter lidado com Thanos, Doutor Estranho teve que responder pelas mortes de trilhões causadas por essa catástrofe. Após alguma discussão, os Illuminati tomaram sua decisão. O Doutor Estranho deveria ser executado. Doutor Estranho permaneceu em silêncio por um momento antes de balançar a cabeça. Não. Além do Capitão Carter, que demonstrou alguma relutância, os outros, Raio Negro, Capitã Marvel e os demais, permaneceram indiferentes e frios. Após um longo silêncio, o velho e careca Professor X suspirou. Sentirei sua falta, meu amigo. Doutor Estranho assentiu solenemente. Estou pronto. Naquele momento, Raio Negro, vestido com seu uniforme preto, deu um passo à frente. Ele pretendia oferecer a Doutor Estranho um último pedido de desculpas antes de realizar a execução. Entretanto, como líder dos Inumanos, Raio Negro possuía uma voz incontrolável. No momento em que falava, sua voz liberava uma onda de choque destrutiva, capaz de apagar uma pessoa da existência. Sua capacidade destrutiva era quase igual à de um mutante de nível ômega. Mas quando o Raio Negro estava prestes a liberar seu poder, a expressão de Doutor Estranho mudou de repente. Espere. Doutor Estranho interrompeu. Raio Negro franziu a testa. Doutor Estranho estava implorando por sua vida? Enquanto a Capitã Marvel e os outros ficavam tensos, preparados para qualquer coisa, Doutor Estranho falou rapidamente. Alguém novo chegou à Terra. Ao ouvir suas palavras, os membros dos Illuminati olharam para ele confusos. Quem? Um estranho? A expressão de Doutor Estranho escureceu. Ele não é do universo 838. No momento em que essas palavras saíram de sua boca, todos, incluindo o Professor X, ficaram visivelmente abalados. O fato de um viajante de outro universo ter chegado já era alarmante o suficiente. Mas o mais importante, há poucos momentos, a interferência imprudente de Doutor Estranho no multiverso já havia causado uma colisão cataclísmica. E agora, estava acontecendo de novo. Droga! Quem diabos é esse? Rosnou a Capitã Marvel com a fúria estampada no rosto. O que fazemos agora? Reed Richards, o líder do Quarteto Fantástico, franziu a testa. Precisamos encontrar essa pessoa. Naquele momento, o Capitão Carter hesitou antes de falar. E o Doutor Estranho? Raio Negro e os outros trocaram olhares, considerando suas opções. Deveríamos adiar a execução dele por enquanto, sugeriu Carter incerto. Vamos encontrar esse novo viajante primeiro, depois podemos lidar com o Doutor Estranho. Ao ouvir sua sugestão, os Illuminati hesitaram, mas acabaram concordando. Afinal, eles não tinham ideia de que tipo de ser tinha acabado de entrar em seu universo. E apesar de sua corrupção, Doutor Estranho ainda era poderoso. Seu domínio da magia negra o tornará ainda mais forte do que antes. O próprio Doutor Estranho ficou atordoado. Ele apenas os alertou sobre a anomalia, mas agora sua execução foi adiada? O Capitão Marvel se virou para Doutor Estranho e jogou um anel de estilingue nele. Doutor Estranho pegou-o, colocou-o na mão direita e, sem hesitar, abriu um portal. Um anel dourado de faíscas apareceu, revelando o terreno da Escola Xavier para jovens superdotados. Sem dizer uma palavra, os Illuminati atravessaram o portal e chegaram à Mansão X. Imediatamente, todos os olhos se voltaram para o Professor X. Encontrar pessoas era sua especialidade. Para a Câmara do Cérebro, instruiu Xavier. Logo eles entraram na sala de amplificação do cérebro. O Professor X colocou o capacete do cérebro na cabeça e fechou os olhos, concentrando sua mente. Inúmeros pensamentos humanos e mutantes inundaram sua consciência. 3 minutos depois, Doutor Estranho e os outros permaneceram pacientes. Eles sabiam que levaria tempo para o Professor X localizar um único indivíduo entre os bilhões que habitam seu mundo. Mas depois de 10 minutos, quando perceberam que Xavier ainda não tinha falado, sua inquietação aumentou. O que houve? Perguntou o Capitão Carter confuso. Você o encontrou? Sob seus olhares preocupados, o Professor X franziu a testa profundamente enquanto removia o capacete do cérebro. Ele balançou a cabeça. Não encontrei nada de anormal. Ao ouvir suas palavras, todos os membros dos Illuminati voltaram seus olhos para Doutor Estranho. Suspeita e cautela eram evidentes em seus olhares. A expressão de Doutor Estranho escureceu. Ele sabia com certeza que o espaço havia sido perturbado. Mas por que Xavier não conseguiu localizar o intruso? Sem hesitar, Doutor Estranho lançou um feitiço de ligação mental, conectando sua mente à consciência do Professor X. Por meio desse link, Doutor Estranho transmitiu o local onde havia sentido a perturbação. Ele também lançou um feitiço de aprimoramento em Xavier, amplificando suas habilidades. Mais uma vez, o Professor X vestiu o capacete do cérebro e se concentrou. No início, ele não sentiu nada, mas à medida que ele aguçava sua concentração, ele sentia isso. Uma ondulação, uma perturbação energética. Havia alguém no centro daquela perturbação. Mas quando Xavier tentou investigar mais profundamente, um telhado no universo 838. Sid, sentado de pernas cruzadas, estava imerso em seu treinamento. Seu domínio da magia do caos crescia constantemente. Mas de repente, seus olhos se abriram. Ele sentiu isso. Uma sonda mental o atingiu. Sid bufou friamente. Bum! Uma explosão psíquica invisível ocorreu. Sid reagiu energicamente à investigação com seu formidável poder mental. No momento em que suas mentes se chocaram, Escola Xavier, Câmara Cerebral.
Diante dos olhos atordoados dos Illuminati, o professor X de repente engasgou, engasgando com a respiração. Professor! Exclamou o Capitão Carter, preocupado. Tirando o capacete, Xavier respirou fundo e tremeu. Aquele homem, seu poder psíquico é imenso. E uma expressão de total descrença cruzou o rosto envelhecido de Xavier. Quando ele examinou aquela pessoa, ele sentiu algo. Aquele indivíduo não era apenas poderoso. Ele era um mutante. E não qualquer mutante. Algo muito além do que Xavier já havia encontrado antes. Capítulo 461. Sob os olhos atentos do Doutor Estranho e dos outros, o professor Charles murmurou: eu posso sentir um imenso poder vindo dele. O que há de tão surpreendente nisso? Maria Rambial disse confusa. Se ele consegue atravessar o universo, isso já prova que ele possui uma força incrível. Se ele não fosse forte, não seria capaz de realizar viagens interestelares. A Doutora Estranha e os outros ao seu redor tinham a mesma opinião naquele momento. No entanto, quando pensaram nisso, eles viram o idoso professor Charles balançar a cabeça e dizer: não se trata apenas de um poder imenso. Aquela pessoa. Parando por um momento, ele falou com a maior seriedade. Se não percebi errado, essa pessoa pode ser um mutante de nível ômega. Assim que ele terminou de falar, a cena ficou em silêncio por um instante. Um mutante nível ômega? Professor, tem certeza de que não está enganado? Meu Deus! Maria e os outros trocaram olhares perplexos, achando difícil acreditar. Como membros dos Illuminati, eles naturalmente entendiam o que era um mutante de nível ômega e o que isso significava. Mas os mutantes de nível ômega não deveriam estar extintos. Dee não era a única mutante nível ômega que restou, e ela já não havia morrido? Quem poderia ser esse novo mutante de nível ômega? Enquanto eles estavam em choque, as próximas palavras do professor Charles os deixaram ainda mais atordoados. Dee foi a única mutante nível ômega que já conheci. O potencial dentro dela era quase ilimitado. Mas essa pessoa me dá a mesma sensação, talvez até mais aterrorizante que Dee. Não sei se isso é apenas uma percepção equivocada minha. O professor Charles murmurou com uma expressão solene. Ao ouvir isso, Maria e os outros, que já estavam chocados, ficaram ainda mais estupefatos. Eles tinham visto os registros de Dee e até mesmo algumas de suas filmagens de batalha. Sabiam o quão aterrorizante ela era. E agora, o professor Charles estava dizendo que essa pessoa era comparável a Dee, talvez até mais assustadora que ela? Como isso foi possível? Raio Negro e os outros instintivamente se recusaram a acreditar. Professor, o senhor deve estar enganado, hesitou o Capitão Carter antes de falar. Raio Negro e os outros concordaram com a cabeça. Espero que seja apenas um engano, admitiu o professor Charles. Saberemos com certeza quando encontrarmos essa pessoa, disse o Senhor Fantástico. Onde ele está? Vamos. Ao ouvir isso, o professor Charles compartilhou a localização detectada com Raio Negro e os outros. Após uma breve discussão, eles rapidamente seguiram para lá. Ao mesmo tempo, Sid já havia deixado a área. Quando o Raio Negro e os outros chegaram ao telhado do prédio, o misterioso visitante de outro universo já havia desaparecido há muito tempo. No telhado. Qual é a situação? Raio Negro e os outros voltaram sua atenção para um homem de meia-idade, de jaleco branco, segurando um instrumento e conduzindo uma análise. O homem de meia-idade, David, examinou as leituras no painel de exibição e logo reuniu algumas informações. Com base no campo magnético residual e outros traços, esse indivíduo provavelmente veio do universo 616. Ao ouvir isso, os membros dos Illuminati ficaram atordoados. Eles não eram estranhos ao universo 616. Em seus esforços para lidar com a crise da incursão, eles estudaram muitos universos, e o universo principal 616 estava entre eles. E aquela energia em comum? Maria perguntou. O professor Charles disse que sentiu uma flutuação de energia anômala aqui. Sob seus olhares, David assentiu, ajustou os óculos e disse: eu também analisei essa energia. É notavelmente semelhante a uma em nosso banco de dados. Raio Negro e os outros imediatamente se animaram. Cujo? Poderia ser alguém conhecido? Enquanto eles se perguntavam, David continuou. Essa energia anômala é quase idêntica à de Wanda Maximoff. Assim que ele disse isso, as expressões de todos os presentes, incluindo o professor Charles, mudaram. Será que essa pessoa é a Wanda do universo 616? Perguntou Maria, espantada. Não apenas ela, Raio Negro e os outros compartilhavam da mesma suspeita. Ao mesmo tempo, eles respiraram aliviados. Se fosse Wanda, as coisas seriam muito mais fáceis. Embora suas habilidades fossem formidáveis, ela ainda era controlável por elas. O Capitão Carter riu e disse: professor, o senhor realmente deve ter percebido errado. Todos se viraram para olhar para o professor Charles, entendendo a insinuação de Carter. Afinal, como Wanda poderia se comparar a Dee ou ser ainda mais assustadora que ela? Todos revisaram os registros de Wanda. Só pelas suas batalhas, o poder que ela demonstrou não chegava nem perto do nível de Jean. Se os dois se enfrentassem, Jean provavelmente derrotaria Wanda em um instante. Afinal, a intensidade da energia vermelha de Wanda não era comparável à força fênix de Jean. A ideia de que ela pudesse rivalizar ou superar Jean era simplesmente impossível. Este deve ser um problema fácil de resolver agora. Com esse pensamento, Raio Negro e os outros relaxaram. Até o professor Charles começou a acreditar que poderia ter cometido um erro em sua percepção. Você consegue rastrear essa pessoa? Todos voltaram sua atenção para David.
David pensou por um momento, olhou para os dados no visor e disse, vai levar algum tempo. Ao ouvir isso, Raio Negro e os outros relaxaram. Enquanto discutiam o próximo passo a 5 quilômetros de distância, Sid estava escondido em um beco isolado, sem vigilância, praticando magia do caos em silêncio. Quanto a Raio Negro e os outros que o procuravam, ele simplesmente os ignorou. Todo o resto podia esperar. Sua prioridade era aprimorar sua magia do caos. Experiência em magia do caos mais um. Experiência em magia do caos mais um. O tempo passou rápido e num piscar de olhos, 8 dias se passaram. Durante esses dias, Raio Negro e os outros estavam incansavelmente procurando pelo viajante do universo 616. Eles até usaram inteligência artificial para monitorar a vigilância de cada rua, garantindo que se o suspeito aparecesse, eles seriam alertados imediatamente. Infelizmente, ao longo desses 8 dias, a pessoa se mostrou muito astuta, conseguindo escapar todas as vezes sem deixar pistas. Esse cara do universo 616, tudo o que ele faz é correr. Caramba! Maria praguejou frustrada. O Senhor Fantástico e os outros só conseguiam suspirar. Quando eles estavam se sentindo exasperados, a inteligência artificial na base dos Illuminati, Ultron, que havia sido reprogramado com sucesso pelo Homem de Ferro e não havia se tornado um rebelde, de repente falou. Flutuações anômalas de energia detectadas na cidade de Nova York. Com essas palavras, Raio Negro e os outros congelaram, confusão brilhando em seus olhos. O que estava acontecendo em Nova York? Enquanto eles se perguntavam, Ultron projetou uma transmissão ao vivo da cidade. Enquanto isso, em Nova York. Capítulo 462. Enquanto Raio Negro e os outros monitoravam a situação, em um beco isolado nos arredores de Nova York, Sid permaneceu escondido. Naquele momento, uma notificação do sistema soou. Habilidade, Magia do Caos, máximo. Nível 5. Os dados apareceram diante dos olhos de Sid. No entanto, ele não tinha tempo para se concentrar nisso. Há pouco, uma onda enorme de calor inundou todo o seu corpo, e seu gene X estava se tornando cada vez mais complexo e refinado. Um poder tremendo irrompeu de dentro dele. Uma energia carmesim irrompeu incontrolavelmente de seu corpo. Ah! Vênus soltou um grito agudo quando a energia avassaladora o ejetou à força do corpo de Sid. Caindo no chão, Vênus olhou em choque para Sid que se transformava. O que estava acontecendo? Estrondo. Sob seu olhar, a energia carmesim se espalhou rapidamente, engolfando um prédio após o outro, varrendo as ruas e passando pelos pedestres. O que é isso? Céus! Um por um, os pedestres congelaram, seus rostos cheios de descrença enquanto olhavam para a onda vermelha ao redor deles. Naquele momento, a cidade de Nova York foi completamente envolta pelo brilho vermelho, transformando-se em uma paisagem escarlate. Todos que testemunharam essa cena ficaram completamente atordoados. Ao mesmo tempo, o aumento repentino de energia disparou vários alarmes em várias agências governamentais. Confusos, eles imediatamente enviaram satélites para investigar a situação em Nova York. E não foram apenas os Estados Unidos, até agências de outros países notaram essa liberação repentina e insondável de energia. Assim como o Raio Negro e os outros, eles viram toda a cidade de Nova York coberta por energia carmesim. O que está acontecendo? Ao ver o estado de Nova York, Raio Negro e os outros ficaram visivelmente abalados. Como a cidade ficou assim? Base Illuminati. Raio Negro e os outros trocaram olhares. Sair. Sem hesitar, eles se mobilizaram em direção à cidade de Nova York. Epicentro da energia do caos. Sid, completamente envolto em energia carmesim da magia do caos, pairava no ar devido à força que irradiava dele. Naturalmente, ele pôde sentir o impacto de atingir o nível 5 de magia do caos. E isso com ele suprimindo-o, e se ele não tivesse se contido, o fenômeno teria sido ainda mais assustador. Franzindo a testa levemente, Sid interrompeu abruptamente a expansão da energia da magia do caos, fazendo-a retrair rapidamente. Fluxos de energia vermelha profunda fluíam continuamente de volta para seu corpo. Em poucos instantes toda a energia foi reabsorvida. Mas naquele exato instante, Sid sentiu uma estranha transformação dentro de si. A intensa energia da magia do caos parecia estar tentando manifestar uma coroa mágica sobre sua cabeça e cobri-lo com um manto carmesim. A expressão de Sid assumiu uma expressão peculiar. Instintivamente, ele rejeitou e resistiu a essa transformação. No segundo seguinte, o fenômeno desapareceu. O brilho vermelho desapareceu gradualmente. Sid desceu suavemente de volta ao chão. Sentindo a magia do caos percorrendo, seus olhos brilharam de espanto. Agora que o estranho fenômeno mágico havia diminuído, ele podia sentir claramente a diferença entre magia do caos de nível 4 e nível 5, deformando, alterando a realidade. Esse sentimento. Sid murmurou para si mesmo. Quase instintivamente ele olhou ao redor, pronto para testar seu novo poder. Nesse momento, a voz de Vênus soou. Sid, o que diabos aconteceu com você agora? Vênus perguntou alarmado. Vênus se levantou com dificuldade, formando uma figura humanoide um pouco mais magra, seu corpo ainda uma mistura de preto, branco e dourado. Sid abriu a boca para responder, mas naquele momento, um brilho de faíscas douradas apareceu no beco próximo, imediatamente chamando a atenção dele e de Vênus. As faíscas douradas brilharam, formando rapidamente um portal circular.
De dentro surgiu um grupo de figuras. Na vanguarda estava o Senhor Fantástico em seu traje azul, uma Maria vestida de prata e preto, e a Capitã Carter empunhando seu escudo. Logo atrás estavam Raio Negro, Doutor Estranho e Professor Charles. Sid não desconhecia esses indivíduos. O que o surpreendeu, no entanto, foram o Capitão Carter e Maria. Desde que Steve Rogers sofreu um acidente durante o experimento do soro do super-soldado, sua amante, Carter, tornou-se o Capitão América, ou melhor, olhando para a mulher carregando um escudo com a bandeira britânica, Sid rapidamente se corrigiu. Ela era a Capitã Britânia. Quanto a Maria, ela era a melhor amiga da Capitã Marvel original, Carol. Ambas haviam sido pilotos, mas desta vez, em vez de Carol, Maria se tornou a Capitã Marvel. Raio Negro também era facilmente reconhecível, líder dos Inumanos na Lua, possuidor de uma voz imensamente destrutiva. Os Inumanos não eram muito diferentes dos mutantes, pois ambos os grupos possuíam habilidades sobre-humanas despertas. O Doutor Estranho, que estudou magia negra, e o idoso Professor Charles também eram familiares para Sid. Você é aquele do universo 616? No momento em que puseram os olhos nele, o grupo pareceu visivelmente surpreso. O viajante do universo 616 era tão jovem? Uma criança? Eles esperavam encontrar Wanda do 616 ou talvez algum outro adulto, mas a pessoa diante deles parecia surpreendentemente jovem, quase como se nem fosse um adulto. Uma criança conseguiu atravessar o multiverso? E o mais importante, lembrando da energia vermelha profunda que tomou conta de toda Nova York, seus olhos brilharam de descrença. Desde quando uma criança pode ter tanto poder? Naquele momento, Maria deu um passo à frente, franzindo a testa. Garoto, você ao menos entende o que fez? Ela perguntou. Você tem noção das consequências que poderia causar ao se esgueirar do universo 616 para o nosso universo 838? Seus olhos ardiam de fúria enquanto ela falava. Sid respondeu calmamente. Universo 616. Você quer dizer o universo primário de 199.999? Maria fez uma pausa no meio da frase e franziu a testa. O que você quer dizer com o universo primário 199.999? Ela perguntou desconfiada. Sid riu levemente. Certo, para vocês, ele se chama universo 616. Mas na realidade, ao ouvir isso, Raio Negro e os outros ficaram claramente confusos. Isso significava que de onde ele veio, 616 era na verdade designado como universo 199.999. Mas esse número era muito grande, não é? Dúvida e curiosidade brilharam em seus olhos. Sid, no entanto, permaneceu indiferente, sem se surpreender com as reações. Para essas pessoas, ele era de fato chamado de universo 616. Mas quanto à sua verdadeira designação? 199.999. Como eles poderiam saber? Capítulo 463. Raio Negro e os outros permaneceram céticos por um momento. Então, Maria franziu a testa e disse, esqueça essa bobagem de 199.999 ou 616. Você ao menos entende as consequências de viajar imprudentemente entre universos? Você tem noção do perigo que trouxe ao universo 838? Ao ouvir suas palavras, Raio Negro e os outros fixaram seus olhares em Sid, com expressões severas. Eles presumiram que o jovem intruso não tinha consciência da gravidade de suas ações e queriam que ele entendesse o grave erro que havia cometido. Entretanto, diante do questionamento, Sid permaneceu calmo e simplesmente respondeu. Você quer dizer o evento incursão? Quando dois universos são atraídos um pelo outro e se sobrepõem, eles eventualmente chegam a um ponto em que um deve ser deslocado ou destruído, ou ambos serão aniquilados. Normalmente, proteger um universo requer a manopla do infinito e todas as 6 joias do infinito, e mesmo assim, as joias são destruídas no processo. Só isso já demonstra a natureza aterrorizante de uma incursão. Claro, há outro método, destruir a Terra durante o período de sobreposição, o que também evitaria a colisão. Sempre que ocorre uma incursão, a Terra sempre serve como ponto de colisão. Há uma janela de estabilização de 8 horas, durante a qual diferentes terras coexistirão momentaneamente na realidade uma da outra. Destruir uma terra pode salvar a outra e seu universo. Mas se a colisão não for interrompida dentro dessas 8 horas, ambos os universos perecerão. E a julgar pelo fato de que o universo 838 ainda estava intacto, mas trilhões de vidas foram perdidas devido ao Doutor Estranho, não foi difícil deduzir que o outro universo foi o que foi extinto. Ao ver as expressões atordoadas de Raio Negro e dos outros, Sid riu. Se eu tivesse que adivinhar, você deve ter usado a manopla do infinito e todas as 6 joias do infinito para salvar o universo 838, certo? A joia do poder, a joia do espaço, a joia da mente, a joia da alma e a joia da realidade foram todas destruídas no processo, apenas a joia do tempo desapareceu. Com essas palavras, Raio Negro e os outros ficaram visivelmente abalados. Este viajante do universo 616 realmente sabia sobre as consequências das viagens multiversais? Não só isso, ele até sabia o método exato para resolver uma incursão? Mas o mais importante é que ele sabia que resolver uma incursão faria com que 5 das joias do infinito se quebrassem, enquanto a joia do tempo desapareceria. Essa era uma informação altamente confidencial.
Como esse intruso 616 poderia saber de alguma coisa? O universo 616 ainda não havia passado por uma incursão, então como ele poderia estar ciente desses detalhes? Quem diabos é você? Maria perguntou em choque. Sid ignorou a pergunta e continuou falando em ritmo moderado. Como a iniciativa Ultron foi um sucesso no universo 838, Ultron substituiu a maioria dos seus heróis. Muitos deles se aposentaram. Mas isso, por sua vez, levou à formação dos Illuminati. Este universo parece pacífico, sem vilões, sem grandes conflitos. Mas tudo existe sob o domínio férreo do medo. No momento em que esse controle falhar, ou se os Illuminati se desintegrarem, este mundo mergulhará num caos como nunca antes. Enquanto Sid falava, Raio Negro e os outros franziram a testa profundamente. Não sei do que você está falando. Que medo! Que controle! Maria zombou. Os Illuminati não vão entrar em colapso. Ninguém pode nos derrubar. Raio Negro e os outros concordaram com a cabeça. Sid, imperturbável, respondeu calmamente. É mesmo? Então talvez hoje seja o dia. Com essas palavras, Raio Negro e os outros imediatamente ficaram alertas. O Senhor Fantástico estreitou os olhos. Você tem falado muito, mas nada disso muda o fato de que você entrou ilegalmente no universo 838. Por sua causa, outra incursão pode acontecer. Os olhos dele se fixaram em Sid, esperando sua explicação. Entretanto, em vez de entrar em pânico, Sid permaneceu completamente calmo. Isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu apenas acelerei o processo. E mesmo que aconteça, e daí? Os rostos do Senhor Fantástico e dos outros escureceram. Esse garoto sabia das consequências, mas não sentiu remorso? O que você quer dizer com "e daí"? Que ridículo! Maria zombou. Você vai pagar o preço por isso. Os Illuminati vão te eliminar. Sid olhou para ela com indiferença, depois para Raio Negro e os outros. Ah, você, e eles? Raio Negro e os outros fizeram uma careta. Este viajante 616 pode parecer jovem, mas sua arrogância era assustadora. E o mais importante, ele era totalmente destemido. Quem diabos ele pensava que era? O Senhor Fantástico franziu a testa. Aquela energia vermelha massiva que cobriu Nova York, foi obra sua? Olhando fixamente para Sid, ele continuou. Escute, eu não sei quem você é no universo 616, mas se você acha que um pouco de poder o torna invencível, você está gravemente enganado. Você ao menos percebe quem é o seu adversário? Com isso, ele apontou para Raio Negro. Este é o Raio Negro. Seu poder está além da sua compreensão. Se ele sequer sussurrar, você vai morrer. Com essas palavras, Raio Negro cruzou os braços e ficou em pé, com um sorriso presunçoso surgindo em seus lábios. Ele olhou para Sid com arrogância indisfarçável. O Capitão Carter e os outros também concordaram com a cabeça. Garoto, o poder do Raio Negro não é brincadeira. Você realmente não quer testá-lo. O professor Charles falou gentilmente. Venha conosco. Por alguma razão, ele sentiu uma estranha afeição por esse jovem. Não querendo vê-lo perecer desnecessariamente, Charles estava sutilmente oferecendo a ele uma chance de se render. Se ele obedecesse, eles poderiam poupar sua vida. O Senhor Fantástico e os outros franziram a testa ligeiramente, mas não se opuseram. Se esse garoto tivesse algum senso, eles poderiam se dar ao luxo de ser lenientes. No entanto, ao ouvir os avisos arrogantes, Sid simplesmente inclinou a cabeça e sorriu. Raio Negro? Apontando para o homem vestido de preto, ele riu. Você está dizendo que se ele abrir a boca eu vou morrer? Sua expressão divertida fez o professor Charles suspirar. Agora estava claro para ele. Esse garoto era ignorante. Ele não entendia a vastidão do poder, a hierarquia da força. Ele provavelmente nunca tinha testemunhado todo o poder do Raio Negro antes. É por isso que ele ousou ser tão imprudente. Maria e os outros zombaram, pensando que o viajante 616 estava cortejando a morte. Quanto ao próprio Raio Negro, sua expressão escureceu. No segundo seguinte, sob o olhar atento de todos, Raio Negro deu um passo à frente e abriu a boca. Naquele momento, o professor Charles balançou a cabeça interiormente. Ele sabia disso. Esse jovem tolo estava condenado. Ninguém conseguia resistir à voz de Raio Negro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.